Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Stephanie e eu decidi fazer esse vídeo porque eu percebi que algumas pessoas ficaram com muitas dúvidas em relação a como eu fiz pra me organizar, como eu separava as matérias. Então eu acho que esse vídeo ficará mais explicativo pra vocês. Esse vídeo será dividido em 5 partes e eu irei explicar cada uma dessas partes ao decorrer do tempo. Então bora começar, que eu já enrolei demais. A primeira parte do vídeo refere-se ao estudo intencional. Como o próprio nome já diz, é o estude com intenção. E o que significa isso? Durante a preparação para o vestibular, é importante que você compreenda duas coisas. A primeira é o porquê você está estudando. E eu falo isso porque, às vezes, quando você vai falar para algumas pessoas que você estuda para um concurso ou para uma prova, muitas pessoas falam assim: fulano não faz nada, fulano só estuda. Só que só estudar não é algo simples, porque se fosse, todo mundo faria, né? Então é algo que exige disponibilidade, dedicação, motivação. Então é uma tarefa complicada e eu posso dizer pela minha experiência que estudar a longo prazo para alguma prova vem com uma montanha russa de sentimentos. Então tem dias que você tá a fim de estudar, tem dias que você não tá. Tem dias que você acha que você vai passar, tem dias que você se sente a pessoa mais burra do mundo e acha que não vai passar nunca. E eu falo isso por experiência própria. Então o que vai te erguer e o que vai te manter nos seus estudos durante esses momentos de desmotivação é você compreender o porquê você está estudando. Então, o que você pode conseguir por meio do estudo? E outra coisa que eu também acho válido é pensar um pouco o que você não conseguirá se você não estudar agora. Compreendendo isso, compreendendo o porquê você quer estudar, e gente, assim, precisa ser um motivo válido, um motivo forte pra você. Não adianta você chegar e falar assim: eu quero fazer medicina porque meu primo faz. Então, precisa ser algo forte, porque é algo que vai te manter durante os seus estudos. Nos momentos chatos, nos momentos em que você vai ter que fazer simulado aos domingos, é esse motivo que te fará continuar. A segunda parte é compreender os seus erros e acertos. Isso é importantíssimo, isso é muito importante. Não tem como você elaborar um cronograma de estudos ou um plano de estudos se você não souber quais são os seus erros e acertos. E como você vai fazer isso? Você vai pegar uma prova que você já fez e não foi aprovado. Ou então, se você não fez nenhuma, você vai fazer um simulado do vestibular que você vai prestar, Enem, Unicamp, enfim. Vai fazer esse simulado nas condições da prova, então vai ficar lá 5 horas, 5 horas e meia, igual você ficaria no dia da prova. Assim que você terminar o seu simulado, você vai criar uma tabela. Você vai criar uma tabela de 2 colunas. A primeira coluna é com o nome da disciplina. Então, geografia, matemática, biologia. E a segunda coluna é com o número de erros que você cometeu durante aquele simulado. Então, geografia eu errei 3 questões. Matemática eu errei 10 questões. Biologia, 5 questões. Só assim vai ficar bem evidente para vocês qual a matéria, qual a disciplina que vocês estão errando mais, que vocês estão com mais dificuldade e que, portanto, vocês precisam dedicar mais tempo. Durante o seu estudo, foque nos erros. E por que eu falo isso? Porque são os erros que podem te tirar do vestibular. Em uma prova, você não precisa gabaritar, mas você precisa errar a menor quantidade possível. Outro ponto importante é que você vai criar o seu cronograma de matérias para estudar na semana de acordo com essa tabela de erro. Então, vamos supor que você teve 10 erros em matemática. Estude, pelo menos nos 2 primeiros meses ou no primeiro mês, matemática todos os dias. Por quê? Tá faltando muita coisa. Se você errou 10 questões são muita coisa, gente. Uma questão em um vestibular faz muita diferença, às vezes, em colocação. Agora, em biologia, você errou, 5 questões, 3 questões. Então, você pode estudar biologia em uma quantidade de vezes menor do que matemática. Você pode estudar, vamos supor que você estude de segunda a sexta para prova. Você pode estudar biologia em 3 dias ou em 2 dias. Por quê? Porque a quantidade de erros está menor, o que significa que você tem mais conhecimento na matéria de biologia do que de matemática, por exemplo. Eu aconselho a fazer essa tabela de erros todas as vezes que você fizer um simulado. Bem, dito isso, a segunda parte do vídeo é aprendendo com os erros.
Então, a partir do momento que você compreendeu quais são os seus erros, quais são os seus acertos, você tem que analisar de maneira crítica o porquê você errou em determinada questão. Então, suponhamos que assim, você fez um simulado, fez uma questão de geografia, por exemplo, e verificando o gabarito você percebeu que errou. Por que você errou aquela questão? Qual foi o motivo do erro? E eu falo para vocês analisarem isso, porque se vocês analisarem o erro de maneira crítica, compreendendo por que vocês erraram, qual foi a informação importante que faltou para resolver aquela questão, as chances de vocês errarem depois são menores, porque assim você consegue focar em qual parte da teoria você precisa estudar, já que você errou aquela questão. Então, o porquê você errou aquela questão, qual a informação que faltou, você pode também comparar o que você respondeu com o que seria esperado. Então, por exemplo, eu errei aquela questão porque a questão estava me perguntando X e eu achei que era Y. Então, é importante que você analise de maneira crítica o seu erro e compreenda qual foi o motivo que te levou a errar. Outra coisa que eu acho muito importante é focar, e eu vejo que muitas pessoas não fazem isso. Inclusive, eu já não fiz e eu vejo que foi um erro, que é não diferenciar chute de acerto. São coisas completamente diferentes, mas às vezes, na tentativa de ter um pontinho a mais naquele simulado, você chuta a questão e considera ela como correta. Só que na verdade não. Se você chutou, é porque faltou informação para resolver aquela questão, é porque você não sabia. Então, é necessário considerar o chute como um erro. Gente, não considere como um acerto, porque se você chutou aquela questão, você não sabe. Cair no vestibular aquela questão, você vai ter que chutar de novo. E as chances de você errar são muito grandes. Então, compreender a diferença entre chute e acerto também é importante. Se você chutou, então é uma questão que você errou. Por mais que no gabarito você esteja igual, por exemplo, você chutou a alternativa A, e no gabarito tá tudo bem, mas no fundo você sabe que foi um chute. Então, considere uma questão chutada uma questão errada. Bem, a terceira parte do vídeo. Tô vendo se tá gravando. A terceira parte do vídeo é analisando o desempenho. E como você vai analisar seu desempenho? Por meio da tabela de erros que a gente fez lá no início do nosso estudo. Então, como que foi a minha experiência? Toda vez que eu fazia um simulado, fazia uma prova, por exemplo, prova Enem 2014, eu entrava no Excel e colocava os dados no Excel. Então, a disciplina e o número de erros que eu cometia e o nome do simulado. Eu fazia isso para todos os simulados ao longo do meu estudo. E eu acho importante porque isso pode servir também como motivação para você. Então, suponhamos que eu fiz o meu primeiro simulado e no primeiro simulado eu errei 8 questões de química. No segundo, através dessa tabela, eu vi que eu errei 6 questões. Pô, já é uma boa, eu errei 2 questões a menos. Então é motivo para comemorar, sabe? Por mais que seja algo pouco para algumas pessoas, você tem que comemorar cada erro a menos que você comete durante o seu estudo. Então, eu fazia essas tabelas e também criava gráficos. Então, conseguia analisar qual simulado eu havia errado mais. Então, por exemplo, eu percebi que em matemática eu errei mais no simulado FUVEST do que no simulado UNESP, por exemplo. Então, eu acho isso bem legal, porque pode servir como motivação também e, claro, vai te ajudar a se organizar melhor. E como eu já disse anteriormente, criar o seu cronograma com base nessa tabela. Então, não adianta estudar biologia 5 vezes na semana o ano inteiro. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Na verdade, vai levar. Você vai gabaritar a biologia na prova, mas vai errar todas as outras matérias. Então, é importante ter essa flexibilidade e criar o seu cronograma de acordo com essa tabela de erros. Então, pegue seus erros, coloque no Excel, que vocês vão ver que a vida vai ficar muito mais fácil e vocês vão conseguir estudar com intenção, estudar focado, sabe? Durante a preparação, você não pode ficar perdendo tempo, estudando besteira, estudando coisa que não vai cair. Você tem que ser focado em o que você sabe que vai cair, em qual matéria você tá ruim. Pelo amor de Deus, não tem uma matéria que seja o seu calcanhar de Aquiles. Então, se você tá ruim em matemática, não tem jeito, você vai ter que estudar em matemática.
Porque se você não estudar da maneira adequada, no dia do vestibular, você vai chegar lá sabendo que você é ruim em matemática. Quarta parte do vídeo, eu tô cansada de falar, gente, acho que vocês não aguentam mais. A quarta parte do vídeo são as revisões periódicas. Algumas pessoas me perguntaram no vídeo anterior, e eu falo assim, revisão é muito importante, você tem que fazer sempre, se possível todos os dias. E como que você vai fazer essas revisões? Da maneira que você quiser. Então, você quer fazer por relendo todos os seus resumos? Faça. Você quer fazer pelo celular, por flashcard? Faça da maneira que você acredite que funcione para você. E você só vai saber se funciona ou não tentando. Então, é importante fazer revisões periódicas, porque conforme você revisa, menos tempo você vai precisar para revisar. Então, eu vou dar um exemplo prático meu, que eu tive, que assim, no início do meu estudo, eu revisava os meus resumos. Então, eu via teoria, às vezes eu fazia resumo de pontos que eu considerava importante. Então, eu sempre revisava os meus resumos. No início, eu ficava aproximadamente 1 hora revisando todos eles. Depois, 40 minutos. Depois, eu ficava 10 minutos, gente. Eu demorava 10 minutos. Porque eu já estava com aquela informação gravada na minha memória. Eu não precisaria revisar da maneira como eu estava revisando. Então, conforme você revisa, menos tempo você vai precisar para revisar depois. E é muito importante, porque como eu disse, não tem coisa pior do que cair uma matéria no vestibular, cair um assunto que você sabe que você já viu, só que você não lembra. Então, revise periodicamente, da maneira que você preferir, da maneira que funcionar pra você. E por fim, finalmente, a quinta e última parte do vídeo, e que eu vou dizer o porquê eu defendo e eu aconselho que você estude pra segunda fase o quanto antes. Eu fiz todos os vestibulares nesse ano de 2021. Por causa do Covid, todos os vestibulares foram adiados. E o que aconteceu? Eu prestei a FUVEST pra medicina, que é a FUVEST, o vestibular que te coloca dentro da USP. Como eu já estudava lá, seria pra mim mais prático ficar na USP. E eu prestei a FUVEST pra medicina pro campus São Paulo. E eu fui fazer a prova da primeira fase. Saí da prova da primeira fase, eu achei que eu não tivesse passado. Gente, eu pensei assim, nossa, é impossível eu passar pra segunda fase. Então, sei lá, não vai acontecer, não vou estudar. Só que tem um problema, porque do dia da primeira fase para a lista de divulgação dos que seriam convocados para a segunda fase, foram aproximadamente 3 ou 4 semanas. E eu não estudei, porque eu achei que eu não fosse para a segunda fase. E o que aconteceu? Depois saiu a lista, eu vi que eu fui para a segunda fase, e eu tinha 3 semanas para estudar. Então, imagina, eu fui igual uma louca. Eu fazia várias provas em um dia. É uma dica, estude para a segunda fase o quanto antes. Você não precisa estudar para a segunda fase desde o início do seu estudo, porque eu acho que pode te atrapalhar. Mas se você fez a primeira fase no domingo, pegue segunda para descansar e na terça-feira você começa a estudar para a segunda fase. Se você contou a quantidade de acertos que você fez na prova e você viu que tá muito perto de ser chamado, ou tá muito perto da nota de corte, ou que tem a mínima chance de você ser convocado para a segunda fase, então estude. Não faça como eu fiz, porque foi um erro. Embora eu tenha ido bem no vestibular da FUVEST depois, eu fiquei uma boa classificação, mas eu fiquei na lista de espera e não fui chamada. Não deixe de última hora, não deixe para estudar para a segunda fase só quando sair a lista dos convocados para a segunda fase, porque você pode se embaralhar todo. Só para tentar facilitar a vida aí de vocês que estavam com muitas dúvidas, me perguntando lá no outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma coisa, alguma sugestão, ou então alguma sugestão de vídeo, vocês querem que eu fale de alguma coisa, coloquem nos comentários que eu leio todos. E é isso, e até a próxima. Tchau e bons estudos!